vamos falar sobre os métodos para representações dinâmicas. Vamos lá? As representações dinâmicas, né, elas podem ser apreciadas no tempo e no espaço. No tempo, né, essas representações elas se traduzem, né, pelas transformações qualitativas, enquanto que no espaço, né, elas se traduzem pelas variações quantitativas, né, em certo período de tempo. Então, as variações no tempo, né, elas podem ser abordadas em termos qualitativos, né, com o avanço, por exemplo, da devastação florestal da Amazônia, enquanto que, em termos quantitativos, né, ela pode tomar como exemplo o acréscimo e decréscimo da população de um determinado estado, né? Então, quando se representam números absolutos, utiliza-se o que a gente vai chamar, que a gente já viu em outros vídeos, o que a gente vai chamar de método, aliás, das figuras geométricas proporcionais. Vocês lembram, né, que aqueles círculos eles têm uma proporcionalidade que está ligado, por exemplo, ao tamanho da população. Enquanto os números relativos, né, a gente vai empregar, por exemplo, o método coroplético. Para as variações qualitativas, né, no tempo, nós podemos tomar como, por exemplo, as transformações ocorridas na cobertura vegetal do Brasil, considerando os anos de 1950 e 2000, como nós podemos observar aqui nesse mapa, né, onde a gente pode ver o vínculo desse processo. Por exemplo, a gente pode questionar se dessa devastação, essa degradação ambiental tem algum vínculo com a política de desenvolvimento socioeconômico empregada em nosso país. Para as variações quantitativas, né, no que diz respeito ao tempo, nós podemos empregar o método das figuras geométricas proporcionais, né? Uma possibilidade aí é utilizar a variação de cores ou texturas, né, para o acréscimo ou decréscimo da população, como nós podemos observar no mapa, né? Nesse caso aí, a legenda ela terá uma parte qualitativa, como vocês podem observar aí no mapa, ó, a questão do acréscimo e do decréscimo, isso é qualitativo, mas a legenda também vai ter uma parte quantitativa, ou seja, vai expressar, como vocês podem observar, o tamanho desses círculos, né, que é proporcional ao aumento ou ao decréscimo, né, ao acréscimo ou decréscimo da população. Já para as variações quantitativas no tempo, né, nós vamos empregar aí, no caso, o método coroplético, certo? Esse método coroplético, como vocês já observaram em outros vídeos, é quando a gente pode expressar, por exemplo, um aumento, diminuição ou estabilidade, né, que é expressa, de certa forma, em porcentagem. É um tipo de método, né, que nós vamos utilizar. Nós vamos nos basear, por exemplo, em um histograma. Vocês lembram, né, que o histograma é aquele gráfico com colunas justapostas. E as classes, né, desse histograma eles serão identificados por meio dos valores da tabela original. Como vocês podem observar aí no mapa, né, nós podemos questionar, por exemplo, quais são as áreas de maior atração, né, populacional, a questão dos fluxos migratórios, né? Então, nesse mapa que vocês estão observando aí, nós podemos fazer esses questionamentos, certo? Os movimentos no espaço, né, como vocês já devem ter visto em alguns mapas aí em livros, eles articulam flechas, né, com larguras proporcionais às quantidades de deslocamento, certo? Então, nas representações dos movimentos no espaço, né, nós podemos empregar o que a gente vai chamar de método de fluxo e também nós vamos utilizar a variável visual tamanho em um arranjo linear, certo? Para que a gente consiga produzir um mapa, por exemplo, de fluxo, né, utilizando o método de fluxo, é necessário, logicamente, nós termos dados para isso. E além desses dados, né, é necessário também uma base cartográfica, né, com registro dos pontos de partida e de chegada, certo? Aí vem um questionamento: como é que eu vou saber a espessura dessa seta do fluxo migratório? Muito simples. Para cada milímetro de largura da flecha, né, nós vamos ter a representação aí de um determinado número de pessoas, como vocês podem bem observar aí no mapa, né, desse fluxo.
onde a gente pode ter os seguintes questionamentos. Por exemplo, onde são os maiores e os menores fluxos, né? Ou ainda, quais são aqueles estados que apresentam algum atrativo e aqueles que se diferenciam por apresentar algum elemento de repulsão. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né, sobre as representações dinâmicas. Espero que tenha ficado bem entendido, que os conceitos tenham ficado bem fácil de entender e de aplicar, né? Acesse aí nossa página lá no Instagram para vocês terem conteúdos diários, né, a respeito de cartografia e geoprocessamento. Não esqueça aí de deixar o seu like no vídeo, não vai lhe custar muito tempo, né? Só dar um clique. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ser avisado quando a gente postar um vídeo que ocorre diariamente. Beleza?